queridos alunos, queridas alunas do Colégio Objetivo de Itapeva. Nós vamos iniciar hoje a nossa aula do módulo 24, o período joanino e a independência do Brasil. Eu sou o professor Tiago, espero que possamos aprender um pouco mais, nesse momento tão importante para nós, para o nosso terceirão. Ok? Então vamos lá. Pessoal, falar da vinda da família real para o Brasil, da família real portuguesa, nós não podemos delimitar apenas por uma causa. Não é? Claro que existe uma causa maior, que eu vou falar daqui a pouco, mas existem outras causas históricas que já vinham confrontando os interesses não apenas da família real portuguesa, não é? No caso português, mas também outras famílias reais na Europa. Por quê? Porque naquele momento havia uma crise de todo aquele antigo regime, não é? E a crise do antigo regime gerou também uma crise daquele regime colonial, não é? Então, o que é o nosso caso, nesse momento, o caso do Brasil, no século XVIII, até pelo menos, não é? O final do século XVIII e no início do século XIX ainda éramos colônia de Portugal. A vinda da família real para cá vai mudar tudo isso. Não é? Mas a família real já vinha recebendo muitas pressões relacionadas dos teóricos iluministas, pressões que vinham agora com as ideias liberais, não é? Não se aceitavam mais aquelas ideias absolutistas, coisa que o governo português em Portugal fundamentava desde sempre, não é? O absolutismo monárquico. Então havia uma crise grande nesse sentido. Falar da vinda da família real para o Brasil é também começar a falar do nosso processo de independência. E é importante lembrar, ressaltar e valorizar aqueles que tiveram já antes disso a coragem, não é? E também uma certa audácia naquele momento de confrontar aquele sistema colonial que vigorava no Brasil. São temas da nossa aula passada, não é? Nós falamos da Inconfidência Mineira, falamos da Conjuração Baiana, processos aí, não é? Que são processos diferenciados, mas processos que levaram sim a uma ideia de independência para o Brasil. Mas não uma ideia, não é? Que foi colocada para o povo, não é, de uma maneira geral. Mas no início, não é, a elite tinha essa vontade, tá? E essa elite foi a que ficou aqui após a volta da família real para Portugal. Então é importante lembrar disso. A vinda da família real para o Brasil vai mudar todo esse contexto e vai auxiliar, inclusive, no nosso processo de independência. Não é claro que a intenção deles era outra, vieram por outras motivações e queriam, sim, fundamentar no Brasil, no início, pelo menos, quando estavam aqui, uma relação ainda de colônia, mas depois o Brasil, não é, naturalmente, com as leis, com as coisas que vão acontecendo com os portugueses aqui, o Brasil naturalmente vai quebrar aquele pacto colonial. Então é importante entendermos. Então vamos lá. O período joanino, ele vai de 1808 até 1821. Foi o tempo que a família real portuguesa ficou aqui no Brasil, com a corte real. Entraram mais de 15 mil nobres portugueses no Brasil nesse momento. Por quê? Porque estavam fugindo. Fugindo de quem? Pessoal, vamos lembrar lá do contexto da Europa, Napoleão Bonaparte, não é? Vai tomar o poder da França, depois do golpe de 18 Brumário, lá no final da Revolução Francesa, vai inaugurar o período napoleônico, vai se consagrar, ele se consagrar imperador, ele vai se coroar. Isso é uma simbologia muito grande da quebra também com o antigo regime, que era muito ligado à Igreja Católica. Não é? Então agora é uma revolução que tinha um caráter burguês. Tá? Então Napoleão, mesmo se consagrando imperador, mesmo tendo uma estrutura, vai depois fazer uma ditadura, não é? Uma ideia de ditadura naquele momento, mas uma ditadura imperial, não apenas na França, mas na Europa, porque vai querer obrigar muitos países a se adequarem, não é? Ou a, de uma certa forma, ligarem ali a sua economia com a França. Então ele vai, por muitas vezes,
tentar algumas relações diplomáticas com os países para que esses países pudessem ser parceiros econômicos da França. Os que não aceitavam seriam invadidos pela tropa napoleônica. Não é? Então, vem agora essa ideia de uma revolução burguesa que é também uma revolução liberal. Isso estava presente, inclusive, nas leis de Napoleão na França, não é? Ele quer o poder, mas, por outro lado, ele vai dar algumas relações mais liberais na economia para a burguesia francesa. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Qual é o nome dessa ação de Napoleão Bonaparte que vai fazer com que a família real portuguesa saia de Portugal e venha para o Brasil? Bloqueio continental. O continente não pode negociar mais com a Inglaterra. Então, esse bloqueio continental era muito sério. Por quê? Porque a Inglaterra, naquele momento, era o país que tinha maior expressão econômica, maior poder econômico, político, inclusive militar, não é? De navegação principalmente. Tá? Então, ele vai fazer com que os países que não aceitem diplomaticamente romper com a Inglaterra, romper as suas relações econômicas com a Inglaterra, como muitos países europeus fizeram diplomaticamente, Napoleão, para esses países que não querem romper diplomaticamente, ele vai invadir. Tá? Portugal não podia romper com a Inglaterra. Não eram apenas acordos econômicos. Não é? A Inglaterra tinha emprestado muito dinheiro para Portugal. Portugal tinha dívidas com a Inglaterra. Então não podia romper de uma hora para outra. Não é? Portugal ficou na berlinda. Não é? Napoleão ia invadir o país, não é? Mas, por outro lado, se eles rompessem também com a Inglaterra, seria um problema muito grande, então eles resolveram fugir, uma fuga, saíram de Portugal e vieram para o Brasil. Tá? Essa fuga tem muito a ver com todo esse contexto, não é, europeu. Napoleão vai invadir Portugal e a família real vem para o Brasil escoltada pela marinha inglesa, que deu total apoio ao governo português. E lá, não é, o Império Napoleônico, o Império Francês, foi tomando forma e foi até realidade por pelo menos ali uns 7, 8 anos. Depois isso vai mudar. Mas vejam a ligação que a Europa, que o contexto europeu tem com tudo isso. Então eles vão vir para a colônia, que era mais longínqua, não é, mas que tinha também muitas riquezas, então isso também ajudou para que eles escolhessem vir para cá. Não é? Então eles vão fazer uma primeira parada na Bahia, em Salvador, não é? Para ver como estava a administração lá. Então tinha essa preocupação de de Dom João VI, não é? Que era o príncipe regente português naquele momento. Então ele vai parar primeiro com a família real em Salvador e depois vai vir para o Rio de Janeiro, onde já era a capital do Brasil, não é? Capital que foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, ainda à época de Marquês de Pombal. Tá? Então esse é o processo, esses são os primeiros passos. Quando eles chegam no Rio de Janeiro, quando Dom João VI, não é, que estava esperando para ser coroado rei, não podia ainda ser coroado rei porque a sua mãe estava viva, a Dona Maria, conhecida como a louca, não é, esclerosada. Então ela não tinha condições de governar o país. Então Dom João VI, filho de Dona Maria, vai assumir o poder como príncipe regente. Vai ser coroado inclusive no Brasil como rei após a morte dela. Então nós temos toda essa relação. Primeiro, fuga das tropas napoleônicas, não é? Relacionada ao bloqueio continental, como eu expliquei. E aí vão ter ações, galera, ações, pessoal, de Dom João VI nesse momento no Brasil. Que ações são essas? Então nós temos aqui, primeiro, em 1808, abertura dos portos, fim do pacto colonial. Então a partir desse momento há um fim do pacto colonial com o Brasil. Por quê? Porque abriu os portos, não era mais apenas a metrópole que poderia entrar aqui no Brasil para comercializar, para trazer produtos ou para comprar produtos e levar para a Europa, por exemplo. Não, a partir de agora os portos estavam abertos. As nações amigas, coisa nenhuma, a nação amiga, a Inglaterra principalmente. E aí nós temos, a partir de agora, o fim daquele pacto colonial que vigorou no Brasil desde 1530, não é? Até 1808,
quando eles chegaram aqui. A primeira ação da família real portuguesa, da corte real portuguesa. Depois nós temos em 1810 2 tratados com a Inglaterra. Primeiro, Tratado de Aliança e Amizade. Esse tratado era uma aliança de cunho comercial também, não é? Já dava um pré-requisito para o outro tratado que viria depois, que é o Tratado de Comércio e Navegação. Nesse primeiro tratado, o Tratado de Aliança e Amizade, faz com que Portugal assuma um compromisso de acabar gradativamente com o tráfico negreiro no Brasil, com a escravidão no Brasil. A Inglaterra, tendo a sua Revolução Industrial acontecendo, vai também pensar economicamente agora no Brasil como um grande mercado, não é? Um grande mercado consumidor. E quer sim que acabe a escravidão no Brasil. Então, Dom João VI vai assumir esse compromisso. Ele não tinha muitas escolhas nesse momento, vai ter que assumir os compromissos com a Inglaterra, que estava apoiando Portugal nessas ações. Depois nós temos o Tratado de Comércio e Navegação. Esse vai ser mais direcionado à Inglaterra ainda no contexto comercial. Por quê? Porque agora as tarifas, não é, alfandegárias, as tarifas que eram cobradas dos produtos ingleses que entravam no Brasil, elas vão cair. E isso vai propiciar que a Inglaterra cada vez mais venda produtos para o Brasil. E essa navegação também, não é, da navegação, que seria essa abertura também dos portos, que já tinha acontecido lá. Então esses tratados são importantíssimos para que o Brasil perdesse aquele contexto de colônia, mas por outro lado, não é, são tratados também que vão visar muito a Inglaterra. A Inglaterra vai ser a principal beneficiada com tudo isso. Ok até aqui, gente? Vamos lá. E depois nós temos aqui ações, não é? Ações da administração real. Que ações são essas? Primeira ação, Academia Militar, abertura da Academia Militar no Brasil. Depois nós temos o Banco do Brasil, abertura do Banco do Brasil, importante também naquele momento, não é? Porque estavam vindo muitos nobres portugueses para cá que queriam investir e vão tomando posse, não é? Naquelas terras que já pertenciam a Portugal. É claro que Dom João VI vai ceder para que eles possam, a partir daquele momento, produzir, e tinha, não é, toda aquela sustentabilidade, não é, dessa corte real, que era através dos impostos, através de negócios também que eles iam fazendo. Então eles começam a ter uma participação importantíssima na questão econômica, e o Banco do Brasil vai ajudar muito nisso. Financiamentos, não é, já para essa classe nobre, não é, que tinha maior poder aquisitivo, que participava de uma maneira com mais liberdade dessa economia, não é? Então eles vão ter benefícios em relação a isso. Depois, imprensa régia, abertura da imprensa. O Brasil, quando era colônia, não podia ter uma imprensa, não é? Não podia ter um jornalismo. Mas não pensem que essa abertura da imprensa, gente, propiciou que houvesse já no Brasil, nesse momento, um jornalismo independente. Não. A imprensa régia, o nascimento dessa imprensa no Brasil, ela foi controlada também por Dom João VI. Não poderia contradizer, não é, o governo, não poderia contradizer as ações do governo. Então existiam alguns jornais, mas esses jornais que contradiziam o governo, eles não estavam legal, né, na questão legal, não eram legais, eram ilegais. Então essas pessoas eram perseguidas também, tá, pelo governo aí de Dom João VI no Brasil. Depois nós temos a Biblioteca Real. Foi instalada uma biblioteca no Rio de Janeiro, né, chamada Biblioteca Nacional hoje. A Biblioteca Real demorou ali mais ou menos um ano após a vinda da família real para o Brasil, para que os livros portugueses, os livros da grande biblioteca que tinha, não é, naquele momento, um poderio literário muito grande, os portugueses tinham, não é? Então, milhares de livros vêm para o Brasil para formar essa Biblioteca Nacional. Tá? Então, a nossa Biblioteca Real, naquele momento, que depois virou Biblioteca Nacional. Depois, Escola de Medicina, não é ainda uma universidade, mas escolas de medicina no Rio de Janeiro, em Salvador, para poder propiciar, não é, aquela relação agora medicinal, não era importante para a ciência, para um chamado desenvolvimento científico no Brasil, como o Jardim Botânico também foi importante. E também o Teatro Real de Dom João, Teatro Real,
importantíssimo, não é um teatro, o primeiro teatro do Brasil. Então, um teatro realmente que foi fundado pela família portuguesa, construído. Gente, mudou muita coisa no país, não é? Mudou muita coisa na ex-colônia. Por que ex-colônia? Porque é importante entrar aqui agora. Em 1815, o Brasil vai ser elevado à categoria de Reino Unido a Portugal. Por quê? Porque houve uma exigência lá do Congresso de Viena, está em 1815. Napoleão já tinha perdido o poder, não tinha mais o poder na Europa, então vão fazer o Congresso de Viena para tentar trazer de volta as estruturas, não é, territoriais que antes existiam, inclusive até uma ideia de trazer de volta a estrutura de um Estado absolutista, do antigo regime, não é? Toda aquela relação que não vai ter sucesso depois, mas é uma tentativa, não é, dos poderes que existiam na Europa naquele momento, e vão fazer com que Dom João VI tenha que levar o Brasil a Reino Unido, porque senão ele não pode governar Portugal, outras colônias do Brasil. Então, não é, após essa pressão, Dom João VI vai elevar o Brasil a Reino Unido, a Portugal. Aí sim, aí nós podemos dizer que acabou a colonização oficialmente. Lá com a quebra do Pacto Colonial primeiro, lá no início, e agora com a elevação do Brasil a Reino Unido. Nunca mais seríamos colônia. Mesmo que alguns portugueses, não é, da nobreza portuguesa, após todo esse processo, vão fazer uma ação para que o Brasil volte a ser colônia, já o Brasil não voltaria mais, porque não aceitaria mais as exigências dos portugueses, não é, que tinham um cunho muito de exploração no nosso país. Então aqui o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido. Depois, em 1816, importante ressaltar, falar da missão artística francesa de Jean-Baptiste Debré, não é? Passou inclusive aqui por Itapeva, pela nossa região. Ele era um pintor, não é? E claro que era uma grande equipe francesa que tinha a ideia, né, de trazer uma questão cultural, trazer cultura para essas terras, influenciar, não é? A questão artística. Tá? E Debré era um grande nome, um grande pintor francês daquele momento, que vai também pintar aí as paisagens, não é? As vilas, as primeiras cidades depois do Brasil. Isso foi importante para o acervo daquele momento cultural, artístico, não é? Que Dom João VI tinha também, tinha com ele essa preocupação, tá? De trazer essa relação. É claro que isso é uma ideia o quê, gente? Uma ideia eurocêntrica, não é? De trazer agora uma ideia artística que seria a melhor arte do mundo, não é? Que era a arte europeia. Então, aquela cultura eurocêntrica, não é? Aquele pensamento de que a Europa era mais desenvolvida em tudo. Se vocês procurarem lá no livro de Debré, Viagem Pitoresca Histórica pelo Brasil, vocês vão achar dois quadros, não é? Que Debré fez aqui de Itapeva, Vila da Faxina. Tá? Vale a pena conferir para entender um pouquinho mais desse processo. E aí depois nós temos a invasão, ele vai invadir a Guiana Francesa, não é? Não vai conseguir ficar durante muito tempo lá na Guiana Francesa, queria anexar aquele território ao Brasil e vai conseguir aqui a anexação da Cisplatina. Aqui ele vai ter mais sucesso. Ele consegue no início trazer a Guiana Francesa para o Brasil, não é? Por quê? Porque tinha problemas com os franceses, principalmente isso já em 1816, Napoleão não estava mais no poder, mas queria, de uma certa forma, contestar os franceses ainda, dar um troco, não é? E lá a anexação da Cisplatina, onde é o Uruguai hoje, foi anexada ao Brasil nesse momento, não é? Há uma guerra, isso aconteceu através de uma guerra, para que ele pudesse anexar a Cisplatina ao Brasil. Continuando a nossa aula, vamos falar agora da Revolução Liberal do Porto, uma revolução que influenciou na volta de Dom João VI para Portugal, uma revolução que teve um cunho liberal, não é? As ideias iluministas vão influenciar Portugal também, claro, mas também há outras causas dessa revolução, causas relacionadas à vinda da família real portuguesa para o Brasil e a volta deles também. Não voltavam, não é? Depois de 1815, do Congresso de Viena, que reestabeleceu aquela ordem social,
ordem territorial na Europa, 5 anos após aquilo, Dom João VI ainda não tinha voltado para Portugal. E esse abandono político também vai incomodar aquelas classes, não é, mais abastadas agora de Portugal, que querem mais direitos. Qual é essa principal classe? A burguesia. Então a burguesia portuguesa vai exigir a volta de Dom João VI para Portugal, para que pudesse agora fazer uma nova Constituição, uma Constituição que não era mais uma Constituição absolutista, mas não tinha mais todo o controle, eles não queriam mais que Dom João VI tivesse todo o controle, mas uma Constituição liberal, que desse liberdade econômica, principalmente para essa classe social. Então exigiam, lá em 1820, a volta de Dom João VI, iam fazer uma nova Constituição, mesmo que ele não voltasse. Se ele não voltasse, ele iria perder o poder que tinha, não é? Então essa revolução tinha também esse cunho liberal, de uma ideia liberal, até republicana, não é? Em alguns conceitos, e queria a recolonização do Brasil. Aí é o grande problema para nós, é isso que é importante para nós entendermos agora. Queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Isso não seria possível mais. Por quê? Porque o Brasil já tinha quebrado aquele pacto colonial lá no início, o próprio Dom João VI, com a abertura dos portos. Depois o Brasil, em 1815, após, quando nós temos uma relação agora de uma lei que vai fazer com que o Brasil seja, a partir daquele momento, Reino Unido a Portugal após o Congresso de Viena, não é? Já tinha se quebrado aquela relação de colonização. É claro que não era o povo que não ia aceitar ser recolonizado, porque para o povo não tinha mudado praticamente nada, mas eram quem? Os nobres portugueses que ficaram no Brasil. Então há uma contestação muito grande em relação a isso, desses nobres portugueses. Dom João VI vai voltar para Portugal, mas a nobreza que estava aqui com ele não volta na sua maioria, porque detinha muito poder já no Brasil, poder econômico, poder político, e se voltasse para Portugal, sabia que não teria mais espaço com a Revolução Burguesa que estava acontecendo lá. Quando Dom João VI volta para Portugal, ele vai deixar o filho dele, Dom Pedro I, como príncipe regente desse Reino Unido a Portugal. E aí vai começar uma pressão muito grande em relação a Dom Pedro I para que o Brasil voltasse a ser colônia. E, ao final, para que Dom Pedro I volte também para Portugal, porque ele pertencia à corte portuguesa. Ele só estava aqui porque o Brasil era o quê? Reino Unido a Portugal. Se o Brasil voltasse a ser colônia, ele teria que voltar para lá. Então, uma pressão muito grande para que ele volte para lá. A nobreza portuguesa que estava aqui, as pessoas que tinham poder e que ficaram aqui no Brasil, não queriam a volta de Dom Pedro I para lá e também começaram a pressionar ele, não é? E fizeram, como se fosse uma moeda de troca, que se ele ficasse, não é? Ficasse aqui e ajudasse no processo agora de independência do Brasil, porque não tinha mais outro caminho, o Brasil não ia voltar mais a ser colônia, ele seria o primeiro rei do Brasil. Então ele vai ficar. Então lá no dia do fico, não é? Nessa pressão da elite colonial, ele fala, fico, não é? Naquele dia ele fica no Brasil para conduzir agora sim um processo de independência que foi pensado. Não vamos achar que isso não foi pensado, mas a partir do momento que ele ficou, começa o processo de independência no Brasil, tá? Em maio de 1822, ele vai fazer um decreto, Dom Pedro I, chamado Decreto Cumpra-se. Cumpra-se o quê? Agora as leis relacionadas ao país e não mais leis relacionadas a Portugal. Então as leis que antes vigoravam aqui no Brasil eram leis portuguesas. A partir desse decreto, essas leis foram o quê? Tiradas de pauta, não seguiam mais aquelas leis, não é? Portuguesas. Depois, em junho de 1822, Dom Pedro vai convocar uma Assembleia Constituinte para começar a pensar na primeira Constituição do Brasil. Em junho de 1822 já a elite, não é? Aquela elite que estava no Rio de Janeiro, vai se reunir, vão formar 2 partidos, a gente vai falar disso depois lá no início do primeiro reinado, o Partido Português e o Partido Brasileiro, vão ter problemas depois, não é? Mas nesse momento Dom Pedro I acha, não é, que vai ser possível fazer essa Constituição. Em agosto de 1822, as tropas portuguesas são consideradas inimigas do Brasil.
Isso foi importante também para colocar, não é, a partir desse momento, para fundamentar essa ideia de independência. Aí sim agora uma quebra, inclusive o quê? Militar, com a questão relacionada ao governo português. Tá? Então ele vai virar as costas realmente, eles vão virar as costas realmente para todo aquele processo português que antes vigorava aqui. E no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I vai declarar a independência do Brasil após receber um ultimato de Portugal, não é, para que ele teria que voltar, seria obrigado a voltar e o Brasil retornaria a ser uma colônia. Então ele vai agora conduzir sim esse processo de independência, vai declarar a independência não daquela maneira que está lá no quadro de Pedro Américo, não é? Lá no Museu da Independência, não foi aquilo, tá, pessoal? Lá naquele quadro de Pedro Américo, é para exaltar a independência do Brasil. Os republicanos, muito tempo depois, vão fazer aquele quadro, não é? Para trazer uma dignificação heróica, principalmente, onde ele está lá num alazão, não é? Com uma espada, não é? Todo paramentado, militarmente falando, inclusive lá com os dragões da independência, não? O exército brasileiro nem existia aqui ainda, tá? Nesse momento. Nós sabemos que a realidade foi totalmente outra na independência do Brasil. Não é? Dom Pedro I estava voltando de Santos, não é? Foi para reuniões políticas e outras relações também pessoais, particulares, e ele volta para São Paulo, está com um problema de saúde muito grande, não é? Inclusive vai ter que declarar a independência de uma forma inusitada, declara a independência, não consegue nem chegar em São Paulo, no centro da vila, da cidade de São Paulo mesmo, vai declarar a independência ao lado do Riacho do Ipiranga, não era um rio do Ipiranga, como está lá também no quadro de Pedro Américo. Tá? Só para a gente desmistificar um pouco essa relação. E aí nós temos depois também, não é, como foi essa independência, para a gente poder finalizar. Sem participação popular, o povo não participou. Para a maioria daquele povo analfabeto, não é, que não tinha participação política, não tinha participação social, a vida continuou do mesmo jeito e para eles aquilo não era nada. Acabaram aquelas antigas estruturas econômicas que existiam no Brasil de dominação, tá? Não acabou a escravidão no Brasil, não acabou a ideia do latifundiário, da monocultura, da agroexportação. Então continuou, né, o Brasil um país muito rural ainda, que foi mantido, não é, e foi conduzido por uma classe nobre, principalmente agora portuguesa, que manteve aquelas estruturas sociais que de certa forma mancharam tanto, não é, o Brasil, mancharam tanto a nossa relação até do direito, não é, o direito que vai chegar para esse povo muito tempo depois. Mas as antigas estruturas, não é, vão ser mantidas, como eu disse. A aliança foi uma aliança de circunstância entre Dom Pedro I e a elite, porque a elite tinha o interesse de ficar aqui para manter o poder e Dom Pedro I, em troca, ia ser o rei do Brasil. Na próxima aula, nós entramos no primeiro reinado e falaremos desse processo inicial do primeiro império, não é, do Brasil. Muito obrigado, continue estudando em casa.